Fala galera, beleza? Bom, vamos continuar aí. Agora esse daqui é o vídeo 2, tá certo? Vídeo 2, vamos lá. O primeiro vídeo foi sobre os mitos sobre o homem. Agora a gente vai falar quem é o homem, tá certo? Bom, você sabe que para aproveitar os vídeos do canal é legal você ter uma folha e uma caneta ou um lápis. Para quê? Para você ir anotando os tópicos e depois preenchendo aí e tal, fazendo um estudo, uma espécie de fichamento para você aproveitar esse conteúdo, tá certo? Bom, vamos lá então. Bom, para começar é o seguinte. O texto, o autor já vai começar colocando como exemplo um poema do Carlos Drummond de Andrade, que fala exatamente sobre essa questão, quem é o homem? Ele faz uma série de perguntas nesse poema, tá certo? Essas perguntas são isso, o que é o homem? Por que o homem faz? O que o homem vive? Como é que o homem se reproduz? Ele precisa disso para ser isso? Ele só é isso, né? Então ele faz uma série de perguntas. Lógico, é só uma questão ilustrativa, tá? Para você entender mais ou menos aí quais os caminhos que o texto vai tomar, tá certo? Inclusive tem uma parte interessante que ele fala assim, ó. Como se faz um homem no texto, né? Como se faz um homem? Apenas deitar, copular, à espera do que do abdômen brotar a flor do homem? Quer dizer, é o que? É só copular? É só você procriar, né? É só você ingerir comida? É só você comer? O que é, né? O que é o homem, afinal de contas? Como é que nós vamos medir essa ideia de como é que é o homem? Bom, os autores vão falar aqui em cima, né? Então, o que é o homem? Para os autores do livro, isso é uma coisa muito interessante que eles vão falar. Eles vão adotar a posição de que o homem é um ser sócio-histórico. E o que é um ser sócio-histórico? É um ser que ele é produto, certo? Resultado de um processo social histórico, tá certo? É um homem que se locomove na história, que ele está dentro da história, que inclusive é produtor da história. E esse mesmo homem, ele é resultado de um processo social. Todo homem está inserido num modelo social. E ele, então, se adapta a esse modelo. E ele se adaptando a esse modelo, ele também modifica esse modelo no processo. E esse processo social, ele constrói esse homem. Tá certo? Isso que é interessante. O homem, ele constrói o processo social e o processo social constrói o homem, né? Tem esse processo em conjunto, tá? Nós já falamos em outros vídeos lá na outra playlist de psicologia, tá certo? Que é um outro capítulo que fala de uma outra questão. Bom, e aqui eles vão adotar. Até porque existem muitas ideias sobre o que é o homem. Vocês viram no vídeo 1 aqui que ele dá 3 ideias interessantes, então existem muitos posicionamentos na medicina, na filosofia, na sociologia, na antropologia. E aqui eles vão adotar o homem é um ser sócio-histórico, tá? E eles vão falar, então ele é um ser sócio-histórico, tá certo? E aqui eles vão colocar uma coisa interessante, tá? E a primeira coisa que eles podem dizer é que é o seguinte, é que o homem, ele pertence a uma espécie e é uma espécie animal. Então, quer dizer, o homem é um animal, só que ele é um animal evoluído. Ele é de que espécie? Homo sapiens, tá? Quero fazer um parênteses bem grande aqui. Isso aqui é uma questão da teoria da evolução, né? É uma forma que se crê sobre a origem do homem. Eu sou criacionista, tá? Então eu tendo a crer numa posição diferente da evolucionista, da evolução do homem. Só para vocês saberem que não existe só uma posição científica ou de crença sobre qual foi a origem do homem, como é que se sucedeu a evolução do homem. Beleza? Então, aqui ele vai falar que nós somos homo sapiens, tá certo? E aí é o seguinte, ele vai falar que todos nós dependemos de um processo genético para crescer e se desenvolver, tá certo? Só que esse processo genético, ele vem dos ancestrais. Só que a nossa cultura não vem dos ancestrais, ela é um processo cultural, certo? Social. E é isso que ele vai fazer, tá? Bom, o que acontece? Mais para baixo, né, no texto, ele vai colocar uma pontuação muito importante, que é um exemplo sobre essa questão sócio-histórica, tá? E aí vem um outro ponto importante, que ele vai falar aqui, ó, todos os traços físicos ou mentais são ao mesmo tempo genéticos e ambientais, tá? Então nós somos produtos de uma questão genética e ambiental. Como assim? Aí ele dá um exemplo de um peixe. Ele fala assim, por exemplo, isso são estudos de laboratório e são questões científicas, tá? Você pega um peixe que tem a tendência de ter um olho de determinada cor, por exemplo, verde. E você vai colocar esse peixe agora em outro local, em outro ambiente diferente do ambiente normal que ele vive. E você percebe que a procriação desse peixe vai fazer com que eles não nasçam mais com olho verde. Então, o que você começa a descobrir? Que o ambiente
vai influenciar na forma genética desse peixe. O ambiente fez com que ele, peixe, não nascesse mais com aquele olho azul. Talvez ele nascesse com aquele olho azul por causa do ambiente que influenciava. Necessitava que ele tivesse olho azul por causa de alguma coisa, né? Então, quer dizer, você tem aqui um processo onde o ambiente influencia o ser humano, inclusive na sua genética, tá certo? E esse é um exemplo interessante. Isso é o quê? É um processo sócio-histórico, né? Que tem os seus estímulos com o ambiente. Isso é interessante que quem viu a playlist lá de psicologia, da parte 1, quando eu falo sobre o behaviorismo, tem assim, a teoria do comportamento, né? Quer dizer, o estímulo que o ambiente causa à pessoa, né? E a modificação que ela pode ser feita nessa pessoa devido aos estímulos internos e externos, tá? E aqui eles vão falar um pouquinho sobre isso, certo? Bom, e aqui vai ter uma coisa interessante, né? Para ele desenvolver a ideia, que ele vai falar que, portanto, nós somos herdeiros do contato com o ambiente, tá? Do ambiente que tem uma determinação, e essa determinação, isso que o ambiente nos dá, que é esse estímulo, faz com que nós sejamos quem nós somos. Ele já está falando que é o quê? Esse ambiente social e natural, e às vezes nem natural, né, como nos nossos tempos, que são, quando eu falo num processo natural, o processo natural da natureza, daquilo que é primeiro, né? Então você tem as grandes cidades que não é um processo da natureza, é uma construção humana. Mas também influencia o ambiente sobre quem nós somos, né? Então nós somos resultado desse processo sócio-histórico. Ele está provando isso colocando nas questões de processos científicos, né? De gene, de comportamento do ser humano, do processo genético para com o ambiente, que isso vai nos moldando, certo? Bom, e aqui vai ter uma outra coisa. Ele falou, bom, basta você entender que o ser humano, ele é um ser que precisa se adaptar. Quer dizer, ele nasce, tem uma sociedade, e ele precisa adquirir costumes daquela sociedade, se adaptar. Então, o que você percebe? Você percebe que o ser humano, ele precisa de um processo de evolução, certo? E de adaptação da sociedade. Então, ele não vem pronto. Ele vem e ele precisa aprender os modos de conviver naquela sociedade. Um ponto importantíssimo, né? É que ele vai começar a viver nessa sociedade e vai acontecer uma apropriação cultural. O que é essa apropriação cultural? O homem, ele nasce numa sociedade, ele vai ser influenciado por essa sociedade de tal forma em que ele vai pegar aquelas coisas que ele aprende para ele. Ele até coloca uma coisa aqui interessante. Olha só o que ele diz no texto. Se você pensar nas coisas que você sabe fazer, escovar os dentes, comer com a colher, beber água no copo, jogar futebol, jogar videogame, e algumas aptidões que você aprende, alguns atributos que você tem, eles são resultados do meio em que você vive, da cultura em que você vive. Isso é transmitido para você. Você não nasceu sabendo escovar os dentes com a escova. Você aprendeu, né? E pode prestar atenção, quem não aprende não faz aquilo. Então tem pessoas que não aprenderam aquilo, costumes familiares, e elas não fazem, não reproduzem aquilo, tá certo? Então quer dizer, existe uma apropriação cultural. Dentro desses moldes, eles vão mostrando pra gente que a ideia de adotar o homem como um ser sócio-histórico, ela é quase que uma confirmação científica de como, de fato, o homem acontece, né? De como ele nasce, de como ele se desenvolve. E ao se desenvolver, ao criar uma estética, uma aparência, uma fisiologia, uma fisionomia, toda uma coisa completa, você olha, observa esse trajeto e fala, então isso é um homem, né? E dá para perceber que ele é o quê? Ele é meio que resultado desse processo, certo? Do começo até o fim, tá? Então, o que é um homem? O homem é um ser sócio-histórico e um ser sócio-histórico é isso que nós acabamos de comentar, certo? Bom, é isso aí, espero que você pare para refletir, que nós estamos agora numa playlist que é para isso, é para refletir, tá? Que ela fala exatamente sobre isso, temas teóricos em psicologia. Então, o primeiro ponto que nós estamos vendo aqui é essa questão de o que é o homem, né? Que é muito importante. Bom, é isso aí, galera. Vídeo entregue. O próximo vídeo é o homem aprende a ser homem. Olha que interessante. Quer dizer, o homem não nasce homem. E no próximo vídeo, com certeza... Eu já vou indicar aqui, mas no próximo vídeo eu vou deixar o link. Vê o vídeo aqui no meu canal de filosofia que falo sobre as meninas lobo. Fala exatamente sobre isso, que o homem ele aprende a ser homem. E quando o homem nasce e ele não aprende a ser homem, ele é o quê? Né?
Então eu vou falar sobre isso lá no vídeo. É só procurar aqui as meninas lobo. Eu vou deixar o link só no próximo vídeo, que é um vídeo relacionado a isso, tá? Então, galera, valeu, é isso aí. Mais um vídeo entregue, espero que você tenha gostado. Muita gente está estudando com os vídeos aqui do canal. Então, deixa o que você acha, se te ajudou esse vídeo, certo? E é isso, não esquece de compartilhar nas redes sociais para o pessoal conhecer o canal, certo? E também se utilizar dos conteúdos do vídeo. Valeu, até o próximo e até mais.